Mas, Marcela Chute, é impossível não tocar na pauta ideológica agora. Sabemos que tudo que vem do PT, pelo menos a grande maioria, é de cunho ideológico. Vimos na sessão solene que, em homenagem ao ex-prefeito, vergonha, a palavra é vergonha. A família totalmente desconfortável, aquela petezada aqui fazendo uma festa com a morte do ex-prefeito. Engraçado, né? O PT fala que é a favor da democracia. Eu não estou fugindo do tema, porque eu vou falar sobre a justificativa do atual vereador. Fala tanto em democracia. Que golpe foi esse em 64? Na qual o povo saiu às ruas, pedindo que os militares assumissem o poder, com medo do comunismo entrar no Brasil. Na qual, abril de 64, o Congresso votou e elegeu Castelo Branco. Que golpe foi esse? Me explicam? Aí fala de ditadura, tananã. O PT é amante de ditadura. Cuba, Venezuela. Diante do maior escândalo de corrupção, maior do que o Mensalão, maior que o Petrolão, o rombo bilionário do INSS. Para onde o Lula foi? Fugiu! Ele fugiu. Foi para a Rússia se encontrar com os amigos dele, ditadores. Antes que fale que eu estou mentindo, tá a foto em todos os jornais, no Twitter todo. É só ver. Ao lado de Putin, Nicolás Maduro, Miguel Dias de Cuba. Qual moral o Partido dos Trabalhadores tem de falar de ditadura? Nenhum. Vamos lembrar, onde o Lula mandou o vice dele, o Geraldo Alckmin, para a posse do maior ditador do Irã, ex-membro do Hezbollah, ex-membro do Hamas, onde o Hamas, aquele atentado terrorista, dentro do território de Israel, onde matou mais de 1.000, sequestrou mais de 250, torturou vários deles, estuprou, quartejou bebê. Que moral vocês têm de falar de ditadura? De defensores da democracia? Olha para mim, não tem. Não tem moral nenhuma. Eu vejo muitos vereadores aqui da base do governo assinando embaixo. Muitos mais velhos, que também acompanharam o regime. E a maioria dos mais velhos, se você perguntar, foi a melhor época do Brasil. E para finalizar, eu não acredito na Comissão da Verdade criada por Dilma Rousseff. Vocês conhecem o passado da Dilma Rousseff, né? Essa galerinha aí é fogo. Então, senhor presidente, falar que está defendendo o regime democrático enquanto defende diversas ditaduras no mundo inteiro, durante anos, é papo para boi dormir. Tá ok? Se for para comemorar o dia da democracia, que seja igual o Marcela Chute falou, no dia do aniversário, no dia que o prefeito tomou posse,
homenageie a família. O projeto continua em discussão. Do Higino com a Pio. palavra do vereador Eduardo Zanata. Então é isso. Muito Senhor obrigado, presidente, senhores vereadores, eu ia até deixar para fazer a discussão do projeto no dia da votação, né, que vai ser breve, mas, assim, a gente está no poder legislativo e tem algumas coisas que precisam ficar claras, né? Porque Higino João Pio foi o primeiro prefeito de Balneário Camboriú, democraticamente eleito, sequestrado no exercício da função, torturado e assassinado pela ditadura militar brasileira. Isso é história, isso é fato. Uma luta da família de anos para ter o reconhecimento na certidão de óbito e que foi reconhecido aqui nesse plenário. A ata do Poder Legislativo Municipal foi alterada para dar esse devido reconhecimento por um requerimento da vereadora Jade. Isso é a história da nossa cidade. Isso é a história do Brasil. A ditadura militar, ela produziu uma quantidade de documentos que antes eram sigilosos, hoje são públicos, para a gente poder estar aqui, fazendo esse tipo de discussão, trazer a verdade à tona, para que a gente pudesse ter uma prefeita eleita e 19 vereadores. Então, a história da cidade, ela não pode ser reescrita. E ela não pode ser reescrita por quem não conhece a história da cidade, por quem nega a história do próprio país. Então, assim, antes da gente entrar no nível de discussão de que a Terra é plana, eu vou sugerir, para que venha para o dia da votação, tem algum tempo, até a próxima semana, certo, presidente? Então, que o vereador Jair Bolsonaro faça uma breve pesquisa no arquivo histórico do município, que está tudo à disposição, e assista um filme que foi produzido pela Lei de Incentivo à Cultura, chamado Higino Pio, A Verdade Revelada. Eu acho que é um início para conhecer um pouco da história de Balneário Camboriú. Numa primeira discussão a gente fosse se alongar tanto, mas é impressionante como os devaneios ideológicos, e quando eu falo devaneios ideológicos, eu falo de todas as partes, eles acabam por prejudicar, às vezes, o entendimento que seria natural e óbvio. O que a gente está aqui discutindo, e eu falo porque sou uma subscritora também do projeto, a gente está falando de homenagem a um prefeito eleito, o primeiro prefeito eleito democraticamente, que foi assassinado pela ditadura militar. Estamos falando de um resgate, de uma história, de uma família tradicional. Lamento profundamente que a família tenha que estar presenciando esse tipo de debate e discussão dessa casa. Lamento, porque deve ser um dia triste. E que esteja envolvido, né, nessa questão, uma questão que é trazida e voltada para uma questão partidária. O Dia da Democracia, e o projeto fala bem claramente isso, é em homenagem ao ex-prefeito Higino Pio. A data da escolha, a data escolhida, foi justamente porque foi a data em que ele foi assassinado. O que me preocupa nessa casa e o que me parece aqui é que nós temos pessoas que acreditam que o ex-prefeito Higino Pio não foi assassinado. O que nós estamos aqui discutindo é que a data tem que ser alterada porque existem pessoas que acreditam que não houve ditadura. E aí a gente tem que fazer um outro processo de discussão, que não é a discussão do Dia da Democracia, é ir lá no livrinho de história, é ir lá no arquivo histórico, aí é contrapor a Comissão da Verdade que o senhor não reconhece,
É o que essa família buscou por anos. E eu lamento, o Senhor chegou agora nessa cidade, e eu lamento profundamente que a família tenha que se deparar nesse momento com alguém que questiona uma luta de anos. Então, o que eu venho hoje aqui dizer é que eu não quero saber de PT, de PL. A gente está discutindo o Dia da Democracia de um ex-prefeito que foi morto pela ditadura e a data escolhida é porque ele morreu nessa data. Ou ele não morreu, ou não teve ditadura, ou ele não foi assassinado. Aí, se nós chegarmos a essa conclusão de que não houve, aí ok, vamos rever o projeto, vamos rediscutir tudo isso, e aí vamos novamente iniciar um ponto de partida e falar da democracia. Eu não ia fazer essa discussão, mas confesso assim que me entristece, eu lamento, a gente tem que chegar a esse ponto num projeto tão simples, claro, que é compreensível a qualquer pessoa que faça a leitura brevemente do intuito dele. Obrigada.